E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula para a gente falar sobre o que pode e não pode ser feito dentro do processo eleitoral das eleições de 2022. As eleições de 2022, como bem todos sabem, nós temos 5 cargos em disputa desse ano. O cargo para deputado estadual ou deputado distrital, deputado federal, para senador, governador e também para presidente da República. E nós temos dentro desse processo a eleição de 2022, será a eleição mais curta desde o ano de 1994 e, como todos os anos, o TSL lança a resolução sobre o que pode e não pode ser feito dentro de um processo eleitoral. Porém, como é uma resolução muito grande, às vezes tem muito termo jurídico, as pessoas ficam com dúvidas sobre o que de fato pode ser feito ou não. Esse vídeo é para você, um vídeo curto e objetivo, para te explicar o que você pode fazer e o que você não pode fazer dentro do processo eleitoral. E se você não vai disputar as eleições desse ano, eu também te recomendo, assista, para você também estar se antenando sobre tudo que acontece dentro do processo eleitoral. Antes da gente começar, eu quero pedir para você um pequeno favor. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, leva aí para os seus amigos, né, para aqueles outros candidatos do seu partido, né, de outras coligações também, para que eles possam conhecer esse conteúdo que é muito importante, né? Disseminação de conteúdo, de informação, ela é sempre muito importante para todos nós. Assim, eu te ajudo com informação e você me ajuda também levando o meu trabalho e as minhas informações para outras pessoas. Se você quiser receber também gratuitamente um e-book com informações, com dicas, com técnicas de marketing político eleitoral, é só você me mandar um WhatsApp que está na descrição desse vídeo, que eu te envio gratuitamente um e-book para você também ter essas informações, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, é importante saber o seguinte, nós vamos falar aqui ainda sobre pré-candidatos. E quando você for se identificar como pré-candidato, né, se você está num evento, numa roda de pessoas, realmente se identifique como pré-candidato. Jamais leve a informação que você é um candidato ou uma candidata. Lembrando que antes do dia 16 de agosto também não pode haver pedido de voto e muito menos ofender outros pré-candidatos, tá bom? Uma questão importantíssima que a gente tem que falar para vocês é em relação ao que pode e o que não pode ser feito. Então vamos lá. O que você pode fazer na pré-campanha, ainda na pré-campanha? Você pode mencionar que pretende se candidatar, você pode participar dos meios de comunicação, sejam seus, como redes sociais e tudo mais. Se você for um profissional do rádio ou da TV, você tem que obedecer à legislação que fala que até 30 de junho, né, você já deveria ter deixado esse cargo, você tem que sair fora dos microfones. O uso das redes sociais e impulsionar conteúdos, e aqui gera uma seguinte questão. Fabrício, eu vou gerar impulsionamento de conteúdos na minha pré-campanha de que forma? Pelo seu CPF. Porém, tome muito cuidado com o excesso de gasto, porque se isso depois for caracterizado abuso de poder econômico, pode ter problemas sérios lá na frente. Então faça algo mais moderado, tá bom? Você pode exaltar as suas qualidades pessoais e principalmente expor ideias e projetos políticos. O que é o detalhe? Não é momento de você pedir voto na pré-campanha. Você vai defender ideias, vai apresentar você como uma pessoa que pretende se candidatar, mas sem pedir o voto e sem passar plano de ação. Tem gente que já quer distribuir aí material com propostas e tudo mais no período de pré-campanha, isso não pode, isso é somente lá na campanha eleitoral. Bom, o que não pode na pré-campanha? Primeiro, pedido explícito de voto, né, inclusive pela internet. Distribuição de material, hein? Cuidado, cartãozinho de visita. Às vezes tem pessoas que fazem cartão de visita e colocam pré-candidato. Isso não pode. Você não pode fazer ofensas a outros pré-candidatos, né? Não pode fazer propaganda eleitoral antecipada e colar cartazes em itens públicos, como postes e árvores. E você pode já também arrecadar recursos a partir do dia 15 de maio. O que eu quero dizer de forma bem simplificada? Quando você olha a legislação eleitoral, o que você não pode fazer lá na eleição, você também não pode fazer na pré-campanha. E a questão da vaquinha eleitoral, que é a arrecadação de recursos, ela já está valendo desde o dia 15 de maio. Só que o dinheiro, você só vai poder utilizar ele lá na campanha eleitoral, que é quando você vai ter o seu registro de candidatura deferido aí pelo
TSE, né, pelo TRE do seu estado. Bom, vamos lá. A campanha eleitoral em si, ela começa no dia 16 de agosto, né? Nós teremos do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto as convenções partidárias, até o dia 15 de agosto o registro das candidaturas e no dia 16 de agosto começa a campanha eleitoral. Porém, ela não começa em todos os meios. Nós vamos falar sobre isso aqui no vídeo, então fique ligado aí. Então, o que você pode fazer a partir do dia 16 de agosto? Realização de comício. Comício você pode fazer a partir do dia 16 de agosto até as 48 horas que antecede o dia das eleições, que é o dia 29 de setembro, né, das 8 da manhã até a meia-noite. Com exceção do comício de encerramento, né, da campanha, e esse poderá ser prorrogado por mais 2 horas. E também pode ser utilizado a partir do dia 16 de agosto a utilização de carro de som, né, trio elétrico também, desde que este permaneça parado durante o evento, servindo como mero suporte para a sua sonorização. Não é necessário a licença da polícia para a realização desse tipo de propaganda. Entretanto, a polícia militar ela deve ser comunicada com no mínimo 24 horas de sua realização. Então tem que estar lá presente, a licença e tudo mais, mas o comunicado você tem que fazer. Beleza, Fabrício. E o que não pode sobre comício? Você não pode fazer a realização de showmício, que é a presença de artistas e de evento assemelhado, né, presencial ou transmitido pela internet, para a promoção de candidatos e candidatas e apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animação. Então isso também não pode. Isso já vem, né, de outras campanhas eleitorais que não era permitido esse tipo de ação. A utilização de alto-falantes e amplificadores de som. A partir do dia 16 de agosto também, até a véspera da eleição, no caso que tem uma diferença, isso aqui é até às 22 horas do dia 1º de outubro, a eleição é no dia 2 de outubro, o primeiro turno, então até o dia 1º de outubro às 22 horas você pode fazer a utilização de alto-falantes e amplificadores de som, né, que são os carros, exceto o comício de encerramento de campanha, né, que são observadas a questão que nós passamos anteriormente. Agora, a utilização dos carros de som, ela somente é permitida como um instrumento de apoio às carreatas, caminhadas, passeatas, reuniões e comícios. A presença do candidato, ela é fundamental para que evite problemas com a legislação eleitoral. E também observe bem, porque a menos de 200 metros das sedes dos poderes executivo, do legislativo, da União, dos estados, do Distrito Federal, também dos municípios e das sedes dos tribunais judiciais, dos quartéis, outros estabelecimentos militares, dos hospitais, das casas de saúde, postos de saúde, escolas, bibliotecas públicas, igrejas, teatros, quando estiverem em funcionamento, você não pode fazer a utilização desses amplificadores e carros de som a menos de 200 metros. No dia da eleição, o uso do alto-falante e amplificador é crime eleitoral. Então você também não pode fazer a utilização de carro de som, ir lá para a porta do colégio que vai ter a votação e ficar lá de fora falando. Não. O dia da eleição, o candidato esquece. O que tinha que ser feito, ele fez até a véspera da eleição. Tá bom? Então isso não pode ser feito. Vamos lá. Caminhada, passeata e carreata pode ser feito a partir do dia 16 de agosto até as 22 horas do dia que antecede a eleição. Pode haver, né, o uso do carro de som e o mini-trio durante a realização da caminhada, passeata, né, e também da carreata. Não pode ser feito. Caso faça o uso do carro de som mini-trio, deve ser observado o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora, né, medido a 7 metros de distância. Além disso, as vedações às distâncias mínimas, como nós falamos anteriormente, também de 200 metros daqueles prédios públicos. Beleza? Agora sim, tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. É permitido o uso de camisetas, chaveiros, doar boné, canetas, outros brindes? Vamos lá? O que pode? É permitido a qualquer tempo o uso de bandeiras, broches, né, adesivos, camisetas e outros adornos semelhantes pelo eleitor como forma de manifestação de sua preferência por partido político, federação, coligação ou candidato, desde que não tenham sido distribuídos ou confeccionados pelo candidato ou pelo comitê.
É permitida a entrega de camisas a pessoas que exerçam a função de cabo eleitoral para utilização durante o trabalho na campanha, desde que não contenha os elementos explícitos de campanha e também da propaganda eleitoral, restringindo-se apenas a logomarca do partido, da federação ou da coligação, ou ainda o nome do candidato ou da candidata. Número não e nem outras informações. Beleza, Fabrício, vamos lá, vamos exemplificar isso aqui, vamos empacotar tudo. Você, como candidato, você não pode doar camiseta, chaveiro, boné, nenhum tipo de brinde. Ponto. Agora, a pessoa vestiu uma camiseta azul, um outro vestiu uma camiseta azul, um outro vestiu uma camiseta vermelha, o outro vestiu uma camiseta verde, é preferência do eleitor. Agora, você doar, você não pode. Isso é bem claro, tá bom? O que você não pode fazer? A confecção, a utilização e distribuição realizada por comitê, pelo candidato, com a sua autorização, durante a campanha eleitoral. Essa vedação também vale para quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Porque a legislação, ela entende que você está doando algo em troca do voto. Pô, mas é uma camiseta, o cara vai votar em mim por causa da camiseta. Gente, infelizmente, ainda temos eleitores com essa mentalidade. Ganhou um boné de um candidato, ele vai votar nele. Então, a legislação ela é clara e nesse ponto eu também concordo. Inclusive, reduz custos para a sua campanha também. Sobre bandeiras e mesas de distribuição de materiais, o que pode? Ao longo das vias públicas, desde que elas sejam móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e também de veículos, devendo ser colocadas e retiradas diariamente entre 6 da manhã e 10 horas da noite. Beleza? O que você não pode fazer? Essa aqui mudou muito, viu? Você não pode fixar bandeiras em imóveis particulares. Opa, pera lá, eu não posso colocar uma bandeira na minha casa que eu apoio tal candidato? Não, você não pode. No ambiente particular não é permitida a fixação de bandeiras dentro desse processo eleitoral. Seguindo, os bens públicos, prefeituras, hospitais, delegacias, escolas e bens particulares de uso comum. Então vamos lá, são dois momentos distintos, duas situações distintas. Os espaços públicos e os espaços particulares de uso comum. O que são os espaços particulares de uso comum? Shopping, supermercado, hospitais particulares. Vamos ver o que pode e o que não pode nisso aqui. Nos bens cujos dependentes de cessão ou permissão do poder público, o que a ele pertença, os bens de uso comum, inclusive os postes de iluminação pública, sinalizadores de tráfego, que são os semáforos, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedado, ou seja, é proibido a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição, com tinta, exposição de placas, estándares, faixas, cavaletes, bonecos assemelhados. O bem de uso comum para fins eleitorais são aqueles que a população em geral tem acesso, como eu falei para vocês inicialmente. São os cinemas, os clubes, as lojas, os centros comerciais, igrejas, ginásios, estádios, clínicas, hospitais, mesmo que seja de propriedade privada. Se toda a população tem acesso, não pode. Espera lá, Fabrício, eu tenho uma farmácia e eu quero colocar lá um banner que eu apoio tal candidato. Não pode. Fabrício, eu tenho um supermercado e quero colocar no carrinho, lá na frente do carrinho, lá um adesivo dos candidatos. Não pode. É proibido. Tá bom? Bem simples. Bens particulares. O que pode, então? Se eu tenho uma casa, eu tenho um comércio, o que eu posso fazer? É permitido o uso de adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motos e em janelas residenciais. Porém, nós temos uma limitação de tamanho para isso. Não pode exceder meio metro quadrado. Eu posso pegar um cartaz de um candidato na minha casa? Pode. Mas esse cartaz ele não pode ultrapassar meio metro quadrado. Eu posso colocar um adesivo na minha janela? Pode. Ele também não pode ultrapassar meio metro quadrado. Ah, não é meio metro assim não. É meio metro quadrado. Aí é aula de matemática, né? Tem que fazer a conversão aí para a gente poder entender qual seria esse tamanho. Por exemplo, se você pegar um adesivo de 80 centímetros por 30, 8 vezes 30 vai dar 24 centímetros quadrados. Então, você poderia colocar um adesivo aí de
80 por 60 vai dar 48 centímetros. 80 por 60 seria o tamanho máximo aí que você poderia colocar de adesivo ou de outro material na sua casa, tá bom? O que que não pode? Em troca de dinheiro ou qualquer tipo de pagamento por esse espaço. Opa, eu vou pagar a pessoa para colocar esse adesivo na casa dela? Aí não pode. A propaganda deve ser feita de forma espontânea e gratuita, viu? E não é permitido a justa posição de adesivos. Você tem o brasileiro dá jeito para tudo, né? Aí coloca um adesivo de um lado da casa, meio metro, aí do outro lado da casa, na outra janela, mais meio metro, aí tem uma terceira janela, mais meio metro. Você soma todo esse espaço. Passou de meio metro quadrado? Não pode. Então, você pode ter 3 locais diferentes? Pode. Porém, a soma dos espaços elas não podem exceder meio metro quadrado. E todos os demais instrumentos de propaganda que não sejam adesivos, plásticos, são proibidos em bens particulares. Então, quando a gente fala o cartaz, é o cartaz de adesivo plástico, não é o cartaz de papel, não. É somente adesivos plásticos que você pode colocar na sua residência. A legislação ela vai fechando, né? Cada mês, cada eleição, na verdade, ela vai tendo essas mudanças, né? Comitês de campanha. O que que pode? No comitê de campanha pode haver a inscrição de sua designação, bem como do número, o número do candidato, né? Em dimensões de até 4 metros quadrados. E também da mesma forma, a justa posição, né? Ou seja, você colocar espaço num lado do comitê, no outro lado do comitê, a somatória não pode exceder os 4 metros quadrados. Nos demais comitês de campanha, isso aqui os 4 metros quadrados no comitê central. Nos demais comitês de campanha, a divulgação dos dados do candidato tem que obedecer ao limite de meio metro quadrado. Aí forma da mesma forma das residências, né? E também a soma dos espaços externos que você colocou não pode ultrapassar meio metro quadrado. É bem complicado isso aqui, viu? Então tem que obedecer mesmo. Adesivos em veículos, né? É permitido colar adesivos microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro. Por que que é diferente? Gente, um veículo Gol, ele tem um tamanho de vidro, né, traseiro. Você pega, por exemplo, aí, uma caminhonete, ela tem outro tamanho. Você pega, por exemplo, um Honda Civic, tem outro tamanho. Um Corolla tem outro tamanho. Um Onix tem outro tamanho. Então, a extensão total do para-brisa traseiro ela é permitida. Agora, em outras posições do carro, até a dimensão de meio metro quadrado também da mesma forma. O que que não pode? Exceder o meio metro quadrado, né? Isso já é a justa posição, colocar meio metro na porta, meio metro noutra, meio metro no capô, não pode. A dimensão máxima no veículo é meio metro quadrado. O que que não pode? Receber para isso, né? Você não pode pagar uma pessoa para colar o adesivo. E os adesivos eles devem conter o número do seu CNPJ ou o número do CPF do responsável pela confecção. Então vamos lá. CNPJ do candidato ou da coligação ou do partido, mais o CNPJ ou CPF de quem fez a impressão desse material, bem como quem contratou, né, o nome de quem fez a contratação e a respectiva tiragem. Então tudo isso tem que constar lá no material impresso. E não só nos adesivos, como todo o material impresso da sua campanha eleitoral, ele tem que constar essa informação. Isso faz parte da legislação eleitoral, tá bom? Vamos lá, seguindo. Folhetos, santinhos, adesivos e outros materiais impressos. Vamos lá. A partir do dia 16 de agosto, você pode fazer a distribuição até as 22 horas do dia 1º de outubro, independente, né, de obtenção de licença municipal e autorização da Justiça Eleitoral. Eles devem ser editados sob a responsabilidade do partido político, da federação da coligação ou do candidato ou da candidata. E aqui vale uma observação. Embora o artigo 38, parágrafo 3º da Lei 9.504 de 97, que é a lei, né, das eleições, ela estipula que os adesivos destinados à distribuição eles devem ter a dimensão máxima de 50 por 40. Na resolução do TSE de 2019, das eleições de 2020, resolução 23.610, no artigo 21, parágrafo 2º, ele estabeleceu um limite máximo de meio metro quadrado, que é o que nós já falamos. Então, assim, é só uma observaçãozinha jurídica, porque talvez gere alguma dúvida nessa questão.
O que não pode conter nesses materiais gráficos? Ele só tem que conter a estampa de propaganda do candidato. Todo material impresso de campanha deverá conter também o número da inscrição do CNPJ, o número da inscrição do candidato, né, o número da inscrição do CNPJ ou CPF de quem fez a confecção, ou seja, da gráfica, e também de quem fez a contratação e a tiragem. No dia das eleições, preste bastante atenção, eu já falei para vocês, no dia da eleição o candidato esquece, ele não pode fazer nada. No dia da eleição ele descansa, entre aspas, né? É vedada, né, a distribuição e a propaganda de boca de urna, que é a distribuição de santinhos e a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos e de seus candidatos, inclusive na internet. Fabrício, então dia 2 de outubro, primeiro turno, eu não posso publicar nada. Nada. Nada, nada, nada. É proibido também espalhar material de campanha no local de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição. O brasileiro é rei para tudo, né? No dia da eleição eu não posso distribuir, jogar material na rua. Mas no dia anterior o cara vai lá e joga. Também, gente, é crime não só eleitoral, como crime ambiental. Então, vai ter punição, a gente já vem acompanhando isso nos últimos anos, que tem punição sim para aqueles materiais que foram jogados lá. Outdoor, pode? Não, não pode. Independente do local, sujeitando-se a empresa responsável por os partidos políticos, as federações, as coligações ou até mesmo o candidato, as penalidades cabíveis, como a retirada imediata e o pagamento de multa. Inclui-se na vedação de outdoors eletrônicos e os demais equipamentos, né, publicitários ou conjunto de peças de propaganda que justapostas se assemelhem à causa do efeito visual do outdoor. E aqui a gente volta lá que nós falamos anteriormente, né? O máximo permitido é meio metro quadrado, mas o outdoor você não pode fazer, entendeu? Então a gente tem que ficar bem ciente dessa questão que se refere ao outdoor. É proibido, beleza? Vamos seguindo aqui, tem mais informações importantes para vocês. Telemarketing, pode fazer telemarketing? Não, é proibido fazer o uso de telemarketing em campanha eleitoral. Então, isso em qualquer horário, qualquer dia, bem como por meio de disparo em massa por mensagens instantâneas, que são os SMS, também é proibido, até pelo WhatsApp também. Agora, se a pessoa fizer parte de um banco de dados seu, que você tiver construído ao longo da sua caminhada de pré-campanha, você construiu um banco de dados, você pode fazer o envio desde que a pessoa tenha autorizado a receber. Agora, você comprar um banco de dados, o seu amigo te cedeu um banco de dados, o seu amigo lá da farmácia, ô Fabrício, você é candidato, eu tenho aqui um banco de todos os meus clientes, e-mail, telefone, endereço, vou te fornecer essas informações para você poder fazer contato com os clientes. Pode? Não. Inclusive é passivo de multa tanto para o candidato quanto para quem cedeu. Tá bom? Você está cedendo dados. A lei de proteção de dados ela é muito rigorosa nessa questão. Então não pode ser feito disparo em massa para números que não tem autorizado. Beleza? Vamos lá. Seguindo aqui. Jornais e revistas. A partir do dia 16 de agosto até a antevéspera das eleições, ou seja, dia 31 de setembro, é permitida a divulgação paga de propaganda eleitoral na imprensa escrita, que são os jornais, e a reprodução na internet do jornal impresso. Opa, vamos lá. Agora, eu posso contratar um site de notícias que não tem jornal impresso? Aí não. É permitida também a divulgação de opinião favorável ao candidato ou candidata, ao partido político, à federação ou coligação pela imprensa escrita, desde que não seja matéria paga. Entretanto, eventuais abusos ou excessos, assim como as demais formas de uso indevido dos meios de comunicação, estarão sujeitas a apuração e punição. O que não pode? A publicação da propaganda eleitoral que exceda 10 anúncios por veículos em datas diversas para cada candidato ou candidata e que exceda o espaço máximo por edição de 1/8 da página do jornal padrão e 1/4 se o jornal for tabloide ou se for uma revista, 1/4 de página. Viu? Também não pode deixar de constar no anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção. Então são informações aqui também que vocês têm que levar em consideração. O rádio e a TV. Vamos lá. Apenas para propaganda eleitoral gratuita, né? O horário eleitoral gratuito, debates e entrevistas. O horário eleitoral gratuito ele será veiculado nos 35 dias
anteriores à antivéspera da eleição. Então, que dia que começa a propaganda eleitoral no rádio e na TV? Dia 26 de agosto terá o início e dia 29 de setembro será o término da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. E se houver segundo turno, né, naqueles estados que haverão segundo turno, a partir da sexta-feira seguinte à realização do primeiro turno, até a antevéspera do segundo turno. Quais são os dias? 7 de outubro até o dia 22 de outubro, nós teremos a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. As emissoras de rádio e televisão poderão transmitir debates entre os candidatos até o dia 29 de setembro, admitida sua extensão até às 7 horas do dia 30 de setembro para o primeiro turno e até o dia 28 de outubro, não podendo ultrapassar o horário da meia-noite para o segundo turno. As entrevistas com candidatos, tem muita gente que tem dúvida disso. Fabrício, eu posso dar entrevista? Vamos lá. Realizadas por emissoras também são admitidas, embora não haja previsão legal específica. As emissoras não podem, no entanto, conferir tratamento privilegiado a um candidato partido da coligação. Só vou entrevistar o Bolsonaro, não vou entrevistar o Lula na minha rádio. Não pode. Se você abrir o espaço para um candidato, você tem que abrir espaço para todos, beleza? E todos de preferência com o mesmo tempo, que seja feito um sorteio. A gente tem que, assim, quem trabalha na área de comunicação tem que tentar ao máximo evitar qualquer tipo de problema. O que não pode no rádio e na TV? Transmitir a partir do dia 30 de junho, né, programa apresentado ou comentado por pré-candidato. Encerrado o prazo para a realização das convenções no dia 6 de agosto, as convenções vão até o dia 5, então no dia 6 de agosto de 2022, é vedado transmitir, ainda que sob forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa de qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados, dar tratamento privilegiado ao candidato, partido político, a federação, a coligação, veicular e divulgar filmes, novelinhas, minisséries e qualquer outro programa com alusão ou crítica ao candidato ou à candidata, mesmo que dissimuladamente, né, exceto programas jornalísticos ou debates políticos. Também não pode divulgar o nome de programa que se refira ao candidato ou candidata excluído em convenção. Por exemplo, programa do Marquinhos. Não pode. Programa do Zé. Não pode. Se o Zé é candidato, ele não pode. Então, você tem que, inclusive, as emissoras têm que mudar esses programas. Tem muito isso, né? Às vezes, debate com Maurício. Aí, né, o Maurício é candidato. Então, não pode. Tem que mudar também o nome do programa para a emissora não ficar fazendo a propaganda de forma diferente, né? E divulgar o nome do programa, né? Como eu falei. E ainda, quando é persistente, inclusive se coincidente em seu nome escolhido por postar na urna eletrônica. Vamos lá. Aí você tem o nome de um programa na rádio, mas se você tem no seu estado um candidato que tem o mesmo nome, um apelido no caso, né? Você também tem que evitar esse tipo de situação. Então é importante pesquisar muito sobre isso, principalmente os meios de comunicação. Na internet, pode, a partir do dia 16 de agosto, nas seguintes formas. Em sites do candidato, candidata, partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral, no requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade dos dados partidários. Esse site ele tem que ser hospedado em provedor nacional. Você não pode fazer a contratação de um sistema de hospedagem, né, de site, em outros países. Ele tem que ser nacional, tem que ter escritório aqui no Brasil. E por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato ou candidata, desde que presente uma das hipóteses legais que autorizem o tratamento de dados pessoais. Quando você for pegar, eu acredito que você tenha feito isso, um e-mail de alguém, tem que ter lá a opção da pessoa marcar. Autorizo, né, a utilização do meu e-mail para envio de informações, Tem toda essa questão que tem que ser regulamentada e ela tem que fazer parte do seu material de campanha. Por isso que eu falo, gente, é importantíssimo você ter na sua campanha profissionais que atuam e que conhecem da legislação eleitoral, para que depois você não tenha problemas com isso. O que é permitido também? Fazer publicidade por meio de blogs, redes sociais, sites de mensagens instantâneas e aplicações da internet assemelhadas, dentre os quais aplicativos de mensagens instantâneas, né? O Telegram, Twitter,
direct, cujo conteúdo seja gerado ou editado pelos candidatos ou pelo partido, desde que não contratem disparo em massa para esse conteúdo ou qualquer pessoa natural, vedada a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo. Vamos lá, muita calma nessa hora. Você pode fazer o impulsionamento de uma publicação na sua rede social do candidato, paga com recurso da sua conta de campanha. Mas o seu irmão, o seu marido, o seu vizinho, o seu funcionário, a sua empresa não pode patrocinar uma publicação no Facebook, Instagram e YouTube, porque senão ele está cometendo crime eleitoral. Quem vai fazer a publicação é somente o candidato, partido, coligação ou federação. Publicidade paga. Fabrício, mas beleza, o candidato fez a publicação, impulsionada, pagou. Eu posso ir lá e compartilhar? Pode. Você pode compartilhar, você não pode impulsionar como pessoa física uma publicidade, beleza? As mensagens eletrônicas, né, que são os e-mails, as mensagens instantâneas, WhatsApp, Telegram, enviadas pelo candidato, deverão oferecer a identificação completa da pessoa remetente, bem como dispor de mecanismo que possibilite a pessoa a solicitar o seu descadastramento. Então, se você enviou uma mensagem pelo WhatsApp, você vai colocar lá, ou pelo e-mail, a opção da pessoa se descadastrar, caso seja de vontade dela. Ainda na internet, sobre impulsionamento, é permitido, desde que contratado diretamente, né, com um provedor de aplicação da internet, com sede no Brasil, ou de sua filial, porque o Facebook ele tem filial no Brasil, bem como o Instagram, estabelecimento representante legalmente estabelecido aqui no Brasil, apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos e suas agremiações. Você não pode fazer um impulsionamento para falar mal do seu concorrente. Você está falando somente de si, tá bom? Deve ser contratado exclusivamente por partidos políticos, pelas federações, coligações e pelos candidatos e pessoas representantes, e identificado, né, de forma geral, tem que conter o nome legível de quem está fazendo o pagamento, o número do CNPJ ou o número do CPF responsável pela expressão propaganda eleitoral e a informação de que se trata de propaganda eleitoral patrocinada. É permitida ainda a reprodução do jornal impresso na internet, desde que seja feito no site do próprio jornal, né, respeitado integralmente o formato e o conteúdo da versão impressa, tá bom? O que não pode? Qualquer tipo de propaganda eleitoral paga, excetuado o impulsionamento de conteúdo. Então, beleza, eu posso pegar um site de notícias na minha cidade e pagar ele para poder colocar um banner meu lá? Não. Eu posso pagar ele uma matéria? Não. Isso é permitido somente para o jornal impresso. Ah, mas o site da minha cidade não tem jornal impresso. Infelizmente, não tem como você fazer. Não pode haver disparo em massa, né, como nós já falamos aqui diversas vezes, sem o consentimento da pessoa destinatária, e você tem que colocar lá a opção para ela poder se descadastrar. E não pode haver um impulsionamento contratado por pessoa física, nem impulsionamento feito por terceiros e muito menos impulsionamento para você fazer uma propaganda que fale mal, né, que degrine a imagem do seu adversário. É proibido também os sites jurídicos, né, de outras pessoas com ou sem fins lucrativos fazer a divulgação de sua propaganda, bem como os sites de órgãos da administração pública. Por isso que muitos governos eles tiram sites nesse período, né, para não ficar nenhum conteúdo antigo lá fazendo publicação. Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário e aplicação na internet, com a intenção de falsear a identidade. É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação da internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão da propaganda eleitoral, tanto os próprios quanto os terceiros. Constitui crime a contratação direta ou indireta de grupos de pessoas com finalidades específicas de emitir mensagens e comentários na internet para ofender a honra ou desabonar a imagem de outro candidato. Também constitui crime a publicação de novos conteúdos ou impulsionamentos de propaganda no dia da eleição. É o que eu falei para você anteriormente. A campanha termina dia 1º de outubro. Dia 2 de outubro, você não tem como fazer mais nada de propaganda eleitoral. Você vai apenas fazer aquele trabalho né, de formiguinha no dia ali, de conversar com um e com o outro, mas a propaganda eleitoral você não pode fazer. Bem, gente,
De forma bem resumida, simples e objetiva, por mais que o vídeo aqui ele tenha atingido aqui mais de 30 minutos, mas é um conteúdo muito denso e importante para a campanha eleitoral, porque nós estamos falando o que pode e o que não pode ser feito dentro desse processo eleitoral. Toda campanha ela tem as suas particularidades, né? Essa não seria diferente, nós temos particularidades também em relação a 2020, com certeza no próximo período eleitoral de 2024, nós também teremos aí pontos diferentes que serão tratados, beleza? Lembrando que se você deseja receber o nosso e-book, basta você enviar aí um WhatsApp para mim, que eu vou te enviar gratuitamente o e-book. Se você precisar de algum suporte de marketing para sua campanha eleitoral, ou para o seu marketing de mandato, ou para uma pré-campanha, conte também com a gente, aí pelo WhatsApp você pode nos chamar e a gente vai conversando. Beleza? Ficamos por aqui. Valeu, um forte abraço. Não esqueça, né? Compartilhe o vídeo aí com outras pessoas aí também. Isso é importante para favorecer outras pessoas e você ajudar também o meu trabalho. Valeu, forte abraço e até a próxima.